Eu sou Arthur Verocai, estou aqui em São Paulo para a apresentação no Espaço Unibanco do meu DVD, do Festival Timeless. Los Angeles, without any further ado, the man, the conductor, the arranger, the writer, the vocalist, the guitarist, the maestro, Arthur Verocai! Primeiro começamos a prestar atenção no nome do Verocai, talvez por olhar o nome dele em ficha técnica de disco, entendeu? Então talvez a primeira vez que eu li o nome dele foi em produções, olhando ficha técnica, era DJ, colecionador, coisa assim. A gente tem costume de olhar fichas, ver quem que... ver músicos que tocam, ver o maestro que arranjou, entendeu? E começamos a prestar atenção no nome dele, entendeu? Aparecendo em muitos discos. Eu sempre gostei de trabalhar por trás das câmeras. Eu nunca quis ser um artista, um cantor, uma coisa. Eu sempre tive a música como o meu caminho. O meu caminho era realmente a música. Aqui, na minha mão, estão todos os discos, talvez, que eu tenha dele. Não dele exatamente, mas discos que, como eu disse, o nome dele veio à nossa atenção, olha-se ficha técnica, coisa assim. Então, aqui temos os discos que ele trabalhou. Eu acho que tem aqui uns 47 LPs mais ou menos e uns 15 compactos, alguma coisa assim. Esse daqui é o disco autoral dele de 72, Célia, Jorge Ben, vai embora, né? São os discos que ele trabalhou, Karma, Arnaldo Rodrigues, Paulo Tapajós, Paulinho, melhor, né? Ana Maria Maurício, Taiguara, Eduardo Conde, Maísa, Milton Banana, trio. Música nossa, muito LP de festival também, né? Coisa assim. Tim Maia, Índia, Ana Maria Maurício, cadê o de Erasmo, Quinteto Ternura, Leni Andrade, Ivan, Johnny Alf. Você vê que é extensa a colaboração dele na música, tem muita coisa, entendeu? Até coisas meio desconhecidas, coisas de novela. O primeiro que eu vi o nome dele, talvez, foi esses discos do Ivan Lins. Esse daqui é o primeiro disco que eu realmente parei para ouvir o nome dele. Depois eu consegui a reedição da Ubiquity e um pouquinho depois o original. Que é o original Gatefolded da Continental. É um disco difícil de ter hoje em dia. Todo mundo que tem um LP desse, tá guardadinho, entendeu? I first heard that album, man, that's like a deserted island album. Like you could take that, like one of those albums you can take with you everywhere and you won't get tired of it, you know what I mean? And like the way he put it together and the orchestra and like, this is the way just that album, the whole package makes you want to go out and look for more Arthur Verocai stuff, like the Cecilia album, and like just try to find out what else he had. And like even that reissue that they put out, that's going for big money now, like $150 US, 200, you know what I mean? Like, so like, I mean, that album when it came out in the original days, it was hard to get, and now that they reissue, it's even hard to get the reissue now, you know what I mean? So, I mean, esse disco, ele é cultuado, é uma coisa assim meio louca, meio mágica, entendeu? Parece que ele exerce uma certa idolatria nas pessoas. Porque na realidade esse disco foi um pouco, ele foi um gigante que adormeceu e de repente acordou, foi acordando aos poucos. Comecei a ter notícias que na Europa estava muita gente, os DJs
ingleses, principalmente, vinham ao Brasil e eles eram muito apaixonados pela música dos anos 70 daqui do Brasil, entendeu? Discos usados. Então eles iam nos sebos, pesquisavam e levavam, tinha caras que levavam milhares de discos para a Inglaterra. De lá eles difundiam, né, discos de Marcos Valle, Joyce e outros artistas, entendeu? Então isso daí, o meu disco foi também junto para a Europa. E de lá foi para o Japão, então o Japão também sabe muito da música brasileira, conhece muito da música brasileira. Ele fez o disco dele em 1972, ele trabalhava para o selo Continental, entendeu? Então, disse ele que depois de ter produzido o disco da cantora Célia, a gravadora confiou nele para poder fazer o disco dele autoral. E o disco, acho que não foi um sucesso de venda na época e tal, e ficou, assim como muitos outros discos, arquivado em prateleiras e esquecido por um bom tempo, para depois ser relembrado por DJs e colecionadores nos dias de hoje, entendeu? E realmente não foi um sucesso. Por quê? Porque foi um disco muito idealístico, assim, muito feito por conta própria, com ideias próprias, se eu quisesse quebrar tudo, eu quebrava, se eu não quisesse, eu não quebrava. Então, escolhi os músicos, escolhi a orquestra, os músicos, escolhi tudo e eu fiz tudo da minha cabeça. A Continental, gravadora que bancou o disco, que me bancou, me deu total liberdade para fazer o que eu quisesse. E graças a Deus eu fiz uma coisa que eu queria. Caboclo, quando sai, acorda o sol pela manhã, planta algodão, planta nuvens pelo chão. Naquela época a gente gravava em 4 canais, né? Então tinha coisas que a gente gravava na hora da mixagem. Quando mixava os 4 canais, a gente botava uma guitarra com wah junto, então ganhava mais um canal, ou então botava um sintetizador. Inclusive o sintetizador, acho que foi uma das primeiras gravações que foi usado o sintetizador no Brasil, entendeu? Não foi um disco premeditado, né? Foi um disco que eu fiz rapidamente em um mês. A gravação, inclusive, foi rápida, porque a gente gravava a base junto com os metais, entendeu? Já pimba. Por exemplo, teve uma faixa que eu gravei ela direto, tudo. A Karina, a última faixa, que é uma faixa jazzística, eu gravei ela numa manhã, todinha. E isso daí esquentou muito a humanidade do disco, entendeu? O disco é muito humano por causa disso, não é aquele disco limpinho, sem um barulhinho, sem um negócio como tem os discos de hoje em dia, que é tudo perfeitinho. Não, o disco tem imperfeições, mas isso faz parte, o homem é imperfeito. A gente tem que fazer a coisa com sangue, com suor, lágrimas, e isso é que dá, a arte sai daí, entendeu? The guy, Jamie Strong, the guy he works for Stones Throw now, but he used to work for Ubiquity. He called me, he said, man, we're reissuing this really obscure Brazilian record. I'd like you to hear it. And I'd like you to say if you like it, say something nice for the publicity for us. Because everybody knows, you guys know about Brazil, blah, blah, blah. So he sent over the CD, which was Arthur's 1972 record, and wow, man. Really, I was blown away, really. E é engraçado que o projeto Timeless, ele nunca me falou que estava fazendo exatamente. Isso era uma coisa que, quando eu fiquei amigo do Verocai, eu falava como se fosse uma coisa muito distante. Falava, porra, um dia a gente pode fazer esse show, entendeu? Mas como brasileiro, entendeu? A gente sabe as limitações dessas coisas todas, a gente falava assim, porra, é sensacional a ideia de fazer um show, mas é muito distante de acontecer, entendeu? Imagina o dinheiro que isso ia custar. Via-se a execução do projeto como se fosse uma coisa muito impossível de fazer, entendeu? Through Deborah Pugh, we got nuts. We got the phone number of Arthur and called him, and that was the first time we spoke to him. Depois eu recebi esse convite do Brian, lá da Mochila, também pela internet. Um cara que está homenageando os compositores, arranjadores que cederam o material pro hip hop, né? It was a moment to kind of
realize, like, yes, he's alive, he's still making music, he's still, you know, available potentially to do something. So that later, when the idea for Timeless came, we knew he was one of the, and he was the first one to sign up, actually. So it kind of worked. Eu nem acreditava, eu olhava para aquele teatro, eu olhei para o Brian e falei assim, pô, será que vem gente aí hoje? Porque eu olhei para o teatro cheio de cadeira, falei, será que vai encher isso aqui hoje? Como é que... Aí o Brian falou, não, espere que você vai ver. E, quer dizer, foi um retorno maravilhoso, né? Porque você chegar lá em Los Angeles, ter esse convite, né? De fazer um concerto maravilhoso com 35 músicos e um puta teatro, com uma infraestrutura incrível, tudo organizadíssimo e um teatro maravilhoso, tudo da melhor qualidade. E para mim foi ótimo ter trazido esse trabalho para o Brasil, porque eu estou sendo valorizado aqui no Brasil, uma coisa que a gente, brasileiro, tem que fazer as coisas lá fora para depois ser reconhecido aqui no Brasil.